Na tarde de hoje, iniciamos uma nova entrevista com mulheres em educação física escolar. E hoje temos a presença da professora Marlene, uma grande amiga, uma maravilhosa professora, um ser humano extraordinário. Bem-vinda, Marlene, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Serginho. Obrigado por essas palavras. Eu tenho o mesmo sentimento por você, um grande amigo que me ajudou muito. Então, pessoal, boa tarde a todos que estão presentes aqui, as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Marlene Francisco Miranda, sou da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Sou formada em Educação Física aí já há um tempinho, tenho 49 anos de idade, já tenho 23 anos de formação em Educação Física, né? Moro atualmente em Santa Cruz também, né? Nasci aqui e continuo aqui. Eu sou formada pela Faculdade de Educação Física de Jacarezinho, no Paraná. Né? Eu tenho uma caminhada antes de chegar na educação física, né? Eu não sei se você quer que eu fale rapidamente das outras formações que eu tenho, fazer um breve histórico. Sim, aqui. Você é a dona da fala. Obrigada. Eu comecei, então, na verdade, a minha primeira graduação foi Estudos Sociais, numa faculdade aqui de Santa Cruz, licenciatura curta, História, Geografia, Educação Física e Educação Moral e Cívica, que não tem mais hoje nas nossas disciplinas aqui. Aí depois eu finalizei e aí fiz Educação Física, só que nesse tempo eu trabalhava na delegacia de ensino. Eu também já fui escriturária, trabalhei na parte administrativa. Então, a minha vida não é só de professora, eu fui na parte administrativa. Aí, depois que eu fiz Educação Física, eu fiz técnico em dança, porque eu amo dança também. Além de Educação Física, eu amo muito a dança. Sou bailarina também, de balé clássico, de hip hop. Aí eu fiz técnico em dança pela ETEC de Pau Sul, uma cidade próxima a nós aqui. Depois eu fiz também um curso oferecido pelo nosso governo, né, na época do Geraldo Alckmin, você trabalhava também conosco, gestão educacional, pós-graduação em gestão educacional lá na Unicamp. Depois eu fiz pedagogia aqui também na nossa cidade, aqui em Santa Cruz, com administração e supervisão escolar. Trabalhei também um tempo como ATP, né, como o Serginho, assistente técnico pedagógico de educação física na diretoria de ensino na região de Ourinhos. E aí depois, né, eu fiquei na educação física um tempo, e aí agora a gente tem aquela coceirinha, né, a gente nunca para. Eu estou fazendo graduação de fisioterapia na Unifil em Ourinhos. Eu estou no 3º ano. Porque quando a gente entra na faculdade, os professores perguntam assim, acho que você fez essa pergunta para os seus alunos também, Serginho. Depois da educação física, o que você quer fazer? Eu me lembro que eu respondi para o meu professor assim, eu quero fazer fisioterapia ou nutrição. A maior parte dos meus colegas respondeu isso. Então, agora estou na fisioterapia também. Então, e aí, atualmente, eu trabalho como professora efetiva do Estado na Escola Dr. Genésio Boamorte, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Já fazem aí quase 15 anos que eu estou na Escola Genésio Boamorte. E o ano que vem vou completar 30 anos de serviço público. Então, essa é a minha história. Marlene, boa tarde. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Quem está falando comigo, Edmo? É o Edmo, isso. Eu tenho uma pergunta. Sim. Você não pode pôr seu rostinho? Ah, sim, Para claro. eu ver quem é você? Tá vendo como eu falo que a gente gosta de falar com as pessoas, vendo as pessoas? Eu falo Nossa, que lindo você é! Eu e Serginho somos maravilhosos, né, Serginho? Muito obrigado. Deixa eu fazer pergunta. Pode perguntar. Assim, eu tô pensando assim no sentido do estigma. Quais foram os principais estigmas que você teve assim na sua principal, assim, não só na educação física, mas no seu trajetória profissional, assim, que você enfrentou estigmas, né? E no caso da educação física escolar, uma história assim que você poderia citar, mais ou menos com relação à xenofobia, homofobia, racismo e machismo. Ah, tá. Então vamos começar por partes aí. Vamos ver se eu consigo auxiliar vocês nessa questão.
Então, o tempo muda, né? As coisas se modificam. Quando eu comecei, eu sempre era a mais nova na turma. Sempre fui a mais nova. A mais nova e a única negra. Eu procurava mais pessoas, né? Só tinha eu de negra, de pele mais escura, não afrodescendente, mas de pele mais escura, né? Então, assim, eu sempre era a pessoa mais jovem. Então, a gente sabe que tem essa coisa toda, assim, quando tem pessoas mais velhas, eles não dão muita corda, assim, por assim dizer, né? Um palavreado antigo nosso, para as pessoas mais jovens. Às vezes a gente tem muita coisa para contribuir, mas eles não aceitavam, às vezes, as coisas que eu queria falar com eles, né? As ideias. Então foi difícil. A questão do racismo, que está muito agora por conta da questão que aconteceu nos Estados Unidos, mas a gente sempre viveu muito isso, né? Eu sempre vivi com isso. Na verdade, quando eu estava no terceiro ano do ensino primário, eu acredito, né? Não sei se pode ser isso, mas a gente traz algumas questões para dentro da gente. Eu me senti que eu sofri racismo por conta da professora, né? Do terceiro ano primário. Eu sempre fui uma aluna, assim, muito estudiosa, e eu sempre gostava de sentar na frente. E sempre estudei muito, sempre tirei boas notas, sempre 9, 10. E a professora ia na carteira de todos e não vinha na minha carteira. E aí eu falei para minha mãe, mãe, está acontecendo alguma coisa estranha, a professora nunca veio na minha carteira. E eu era a única negra da turma. E aí a minha mãe foi até a escola e conversou com a professora falou assim para ela, não, mas a sua filha é muito inteligente, ela já sabe tudo e ela não precisa de auxílio. Mas eu trouxe aquilo para mim de uma forma muito triste, muito dura, e demorou muito tempo para eu conseguir entender e compreender que às vezes as pessoas têm esses tipos de comportamentos, né, esse pensamento aí, mas assim, eu me senti assim. Aí, ao longo de toda a minha vida, até agora, na faculdade que eu estou, eu sou a única negra. Só que agora mudou. Lembra que eu falei que eu era mais nova? Agora eu sou a mais velha da turma. O tempo vai passando. Então, aí você falou também da questão da educação física, né? Tem até uma das perguntas que o Serginho colocou lá para a gente dar uma olhada. Sempre assim, na minha turma tinha homens e mulheres, a gente nunca teve esse problema do machismo, né? Apesar de que, quando eu trabalhei na diretoria de ensino, as primeiras reuniões que eu fiz com os professores, a maior parte eram homens. Mas eu acho que é uma questão da gente se posicionar também. Existe, a gente não pode falar que não existe, o machismo, o feminismo, xenofobia, várias coisas. Vai da gente se posicionar. Na verdade, assim, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, sofri muito com algumas coisas, mas o posicionamento que eu assumi na minha vida é que isso não pode me fazer parar. Eu não vou mais, eu vou ficar quieto no meu canto, eu vou ficar sofrendo aqui. Não, eu sempre me coloquei à frente, como eu faço até hoje, e falo para todos vocês, você tem que se colocar à frente. Só que quando a gente se coloca à frente de qualquer coisa, a gente sofre bastante, porque a gente é criticado de todas as formas, mas eu acho assim, se você tem um sonho, se você quer muito aquilo, se você acha que é importante para a sua vida, você tem que fazer. Mas isso existe, a gente sofre muito, né? Essa questão aí. Eu assim, sofro muito na questão, assim, de ver as pessoas de peles mais escuras estarem nas primeiras posições, estarem à frente, comandando escolas, comandando salas de aula. Então, assim, eu sinto isso, esse estigma, eu acho que continua, não da questão de mulheres e homens. Acredito assim, agora eu tenho olhado, eu tenho visto os meus colegas de trabalho, tem homens e mulheres, mas a gente sabe que existe isso também. Respondi a sua pergunta, Edmo? Ficou alguma coisa para trás, alguma dúvida? Não, tranquilo, bem rico o relato. Muito obrigado, Marlene. Nada, meu querido. Eu gosto muito de falar, pessoal. Então, assim, se vocês quiserem, às vezes, ir cortando algumas coisas, né? Porque eu sei que tem mais gente que precisa falar. Profesora, oi. Oi, Cláudia? Sí, eu sou Cláudia de Espanha. Prazer em conhecê-la. Eu tenho várias perguntas para você. A primeira, você falou que tem muitas diferentes pedagogia, fisioterapia agora, e educação física. E você também falou que faz dança, não?
Sim, Sim, dança. Sim. Você conseguiu colocar a dança dentro de sua classe de educação física com todos os alunos? Conseguiu, porque eu sei que os meninos a veces não querem fazer dança, só o futebol, o basquete, mas você conseguiu introduzir-la em educação física? É minha primeira pergunta. sim, vamos por partes. Então, eu respondo essa, você vai fazendo devagar, senão depois eu me perco. Então, a dança é uma parte muito importante da minha vida. Aqui não dá para vocês verem aí, ó. Eu tenho uma tatuagem aqui e outra, uma é sapatilha de balé, outra é tênis da Adidas. E tenho nas minhas costas também. É uma parte muito importante da minha vida. Há 2 anos que eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu tive que parar com a dança no sentido de dar aulas, de fazer aulas, de dançar. Porque além de dar aula, eu danço junto com os meus alunos, entendeu? Então, assim, eu tive que parar, sinto muita falta, né? Quero retornar, mas o tempo é curto, porque a faculdade de fisioterapia, ela toma muito tempo da gente, né? Tem que estudar muito. Mas falando das minhas aulas, eu consegui sim, eu consigo sim. Acredito que é porque eu danço, né? Eu estou sempre fazendo curso, participando de festivais. Acredito que para o profissional que às vezes ele não tem a dança no corpo, às vezes ele se sinta com um pouco mais de dificuldade, mas não que isso vai fazer com que ele não trabalhe a dança com o aluno, porque é necessário. Faz parte da educação física e a gente precisa proporcionar para o nosso aluno esse tipo de trabalho. Então, quem não tem a dança no corpo, quem não às vezes não tem muito jeito para isso, porque cada um de nós tem as coisas, as preferências, né? Pode trabalhar com aluno protagonista, algumas pessoas da comunidade que podem ajudar nesse momento, na questão prática. A questão teórica passa por todos nós. É só questão da gente sentar, estudar, a gente consegue falar com as pessoas, com os nossos alunos, né, e trazer depois uma prática com um aluno protagonista ou com uma pessoa da comunidade. Mas eu consegui fazer sim, por quê? Eu falei para você que eu trabalho com hip hop, então, dentro dos materiais que o governo do Estado de São Paulo colocou para a gente trabalhar, tem a história do hip hop, tem danças populares, né, das regiões do nosso Brasil. Então, eu consegui fazer uma adaptação. Mas o que eu sempre faço? Eu não faço a dança pura e simples, eu faço contextualização e eu sempre coloco para o aluno para que ele se sinta à vontade. Não é aquela coisa assim, todo mundo tem que fazer, eu obrigo todo mundo a fazer. Eu vou trabalhando com eles e automaticamente eles vão observando os colegas e vão participando. Né? Eu sempre trago algumas pessoas da comunidade que dançaram comigo e isso chama a atenção dos alunos, eles querem fazer, eles querem aprender. Sempre na questão do pedagógica do mais fácil para um pouco mais complicado, né? Mas assim, eu sempre vou trabalhando com eles a questão teórica e depois essa prática com eles, e aí eles vão se interessando. A questão é você conseguir despertar no seu aluno a vontade de fazer aquilo, né? E eu tenho um projeto bacana, interessante, já fazem 7 anos que eu faço esse projeto. No sétimo ano, sétimo não, no 8º ano, dentro dos materiais do Estado, eles colocaram o Zouk. Não sei se vocês já conhecem a dança Zouk, é uma dança de casal, né? E é uma questão um pouco mais sensual. É bem parecida com a lambada também. Só que assim, o 8º ano é complicado para o adolescente de estar tocando um ao outro, ficando perto, é aquela questão do menino, da menina, né? Então, o que eu fiz? Eu apresento para eles, falo sobre, mostro os vídeos, só que eu coloquei para eles a valsa. Eu fiz um trabalho com a valsa. E aí, assim, falei sobre onde a gente mais utiliza a valsa, que é nas festas de 15 anos. Os alunos não têm 15 anos, na verdade eles têm 13, mas o que eu fiz com ele? Aí nós com eles, o que eu sempre faço? A gente faz pesquisa do que é a festa de 15 anos, e a gente vai agregando várias coisas, e aí eu ensino a valsa para eles. E aí a gente consegue fazer essa união, essa questão até do se tocar, né, nessa idade, a valsa não é aquela coisa muito junta, igual o zouk. Ela é um pouco mais distante e a gente vai conseguindo. E o que eu fiz para fazer a prática com eles? Eu ensinei para eles, né, como dançar a valsa, e aí eu coloquei uma festa de 15 anos na nossa escola.
No começo era simples, pequena, era só os alunos dentro da sala de aula, ela foi tomando uma proporção maior, aí nós começamos a trazer as famílias para ver os filhos, né, fazendo toda essa participação, e aí hoje ela é como uma festa, como se fosse uma festa normal mesmo, né? A gente conta com vários parceiros, mas o importante é que o aluno, né, já se tornou tradicional na nossa escola, o aluno tem essa questão de participar da dança, e todo mundo sabe que eu trabalho com dança, então eles me pedem, fala, professora Marlene, você não vai fazer dança? Você não vai dar dança pra gente? E eles querem que eu dance para eles, e eu danço para eles também. Mas assim, não é uma coisa para amedrontar ninguém. Se você não dança, se você não gosta de dançar, se você não sabe dançar, você pode contar com a ajuda de outras pessoas, né? Que possam te auxiliar aí. Uma pessoa da comunidade, que às vezes ela está esperando uma oportunidade de estar dentro da escola, de estar trabalhando com você, com seus alunos, né? E eu acho também que o que fica para a gente? Para que a gente vá fazer alguma coisa diferente do nosso normal de professores, não é? Se eu não danço, então eu vou fazer aula de dança, eu quero aprender um pouco mais para trabalhar com o meu aluno. Então, assim, só fechando aquela questão. Aí os alunos participam dançando a valsa, a gente faz uma simulação, como se eles tivessem 15 anos, as famílias vêm, já saiu no jornal e tudo mais. Então, assim, e eles participam. Então, já ficou tradicional, então todos os anos eles esperam o 8º ano para poder dançar a valsa. Esse ano, né, infelizmente, por conta da pandemia, nós não vamos poder fazer esse trabalho, mas a gente vai ver até o final do ano o que a gente consegue fazer. Não sei se eu respondi a sua pergunta, é isso? Antes Respondi. da Cláudia fazer a outra, você citou uma expressão, ter dança no corpo. O que é ter dança no corpo? Ter dança no corpo, Serginho, é você primeiramente ter a vontade, você gostar daquilo que você está fazendo e você fazer movimentos semelhantes aos utilizados na dança. Então, é ter dança no corpo. Às vezes eu não sei dançar como aquelas pessoas que aparecem na TV, mas se eu sei fazer movimentos semelhantes ao que são utilizados na dança, é ter a dança no corpo. Para mim, passa primeiramente pela vontade, Serginho. Quando você tem a vontade de fazer aquilo, de estar fazendo aquilo, isso é ter a dança no corpo. Marlene, Oi, pode fazer a sim. pergunta. Ahora sabendo que en súas clases você incorpora la danza, eu quero saber se foi mais complicado para você incorporarla en la educación física adaptada. ¿Qué problemas o mejoras encontró con sus alumnos? ¿Entendió la pregunta? No falo muy bien en portugués. Não, eu entendi sim. Eu não falo espanhol, mas assim, eu quero fazer um curso, eu já fui para o Peru, tive que me virar lá com o pessoal. Então a gente entende algumas coisas. Mas é o seguinte, não, eu não tive problema nenhum, só que assim, sempre é desafio. O que aconteceu comigo? Uma pessoa que trabalha, uma professora, que trabalha num local que atende pessoas com problemas físicos, motores, cadeirantes, me fez uma proposta para que eu realizasse uma dança com um cadeirante, porque foi quando começou no estado o trabalho de educação física adaptada que o Serginho acompanhou, né? Então a minha chefe, a dirigente na época, Maria Regina, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, que tem um amor muito grande pela educação, fez uma proposta, e essa professora que trabalhava também nesse centro aí que atendia essas pessoas, fez essa proposta para que eu fizesse um trabalho com uma cadeirante, né? E eu coordenava um grupo de dança com os alunos, né, da comunidade aqui de Santa Cruz, de diversas escolas. Eu não falei, mas é um trabalho que eu fazia na Escola da Família como voluntária, um trabalho de dança. Então, aí foi um desafio para mim. E aí essa menina não era da escola onde eu trabalho, né? É da comunidade, mas ela era de outra escola. Então nós fizemos um trabalho com cadeirantes. Aí depois um outro rapaz, um professor de educação física que sofreu um acidente, ele viu o trabalho, quis participar com a gente também. Então eu tive 2 cadeirantes. Mas aí eu estou falando para você dos cadeirantes. Mas assim,
eu não tive dificuldade nenhuma. Eu não sei se as pessoas vão vendo o trabalho que a gente faz, vai conhecendo o trabalho, e eles se achegam até nós, eles pedem para que a gente faça o trabalho com eles. Dentro da escola, da nossa escola, eu não tive pessoas assim com problemas específicos motores, cadeirantes, não, mas eu tenho sempre pessoas de vários tipos de pessoas. Pessoas que têm eu tô falando da adaptada, tá falando de pessoas que têm problemas físicos, né? Problemas motores, mas vamos falar da inclusiva, porque a inclusiva é qualquer pessoa que sinta vontade de participar. A pessoa que é mais magro, que é mais gordinho, que é alto, que é baixo, que às vezes tem um problema de visão, né? Então, assim, eu nunca tive problemas. Só que, assim, é desafio, porque a pessoa chega até você, algumas pessoas pedem, aí você tem que olhar primeiro para a pessoa, você tem que enxergar a primeira pessoa. Porque a gente sempre fala assim, ela tem um problema. Não, na verdade, não. Às vezes o problema é nosso, não é daquela pessoa. Primeiramente, você tem que enxergar a pessoa como ser humano. E a partir desse momento, você consegue incluir. Se ela está chegando até você, se alguém está levando essa pessoa até você, porque ela já demonstrou vontade de participar da dança. Então, assim, eu não tive problema nenhum. Mas eu acredito, assim, que a gente só vai encontrar problema se a gente não olhar para essa pessoa como um ser humano. Entendeu? Que o resto a gente ¿Cómo? consegue fazer. Sí, entendí. ¿Y cómo você puede definir en 3 palabras la educación física adaptada? Amor, liberdade, solidariedade. Ah, obrigada, professora. Nada, minha querida. Alguma pergunta mais? Ou é o próximo aluno? Eu posso Tudo seguir? bem, Mariana? Boa tarde. Boa Você tarde. tem mais pergunta, Cláudio? Desculpa. Não, não, pode continuar. Sim, sim. Tá. Pedro, Uma coisa né? que você falou agora na resposta para a Cláudia, que tem gente que busca o trabalho, que vai atrás de iniciativas como a sua, que busca isso que você está trazendo. Mas alguma vez na sua carreira profissional você já sofreu de recusar seu trabalho, de sofrer algum tipo de discriminação, ou por não aceitarem quem você é, ou por não aceitarem o que você faz? Então, olha, é que eu sou assim. Eu sou uma pessoa que eu sou de enfrentar muitos desafios. Isso que você falou acontece sim. Acontece muito. Principalmente porque os grupos com que eu sempre trabalhei são assim, alunos de diversas escolas. Eu nunca falei assim, ó, esse aluno não pode participar do grupo. Né? Estou falando especificamente do trabalho com dança. Esse aluno não pode participar. E a escola que eu trabalho, ela fica no centro da cidade, só que ela atende as 3 comunidades, eu não sei qual o nome que vocês colocam, mas a gente fala aqui como favela, as comunidades mais pobres da nossa cidade. Então, assim, já tem esse estigma, como o colega falou, o Edmo falou, não, aluno daquele lugar. Então, às vezes, recusam realmente a apresentação, recusam o trabalho, mas eu sou de aceitar desafio. Eu acho que nós, seres humanos, temos que ser assim. Se a gente se propõe a fazer um trabalho como professor, a gente tem que pensar nisso. Então, mesmo com toda essa questão, eu fui, conversei, sempre converso com as pessoas em relação a isso, em relação a aceitar ou não o trabalho, a nossa participação. Agora eu estou um pouco afastada do trabalho com a dança, num grupo específico fora da escola, mas eu faço o trabalho dentro da minha sala de aula, com os alunos ali na nossa escola, e quando algumas pessoas pedem alguns trabalhos nossos, a gente procura participar. Mas realmente isso acontece e é difícil. Só que eu sou de enfrentar desafios e falo com vocês, sejam também de enfrentar desafios, porque vocês vão sofrer isso que a gente está conversando agora, vocês vão passar diversas situações. Então, é importante esse momento que vocês estão passando aqui, que nós estamos conversando, para que vocês tenham base para que quando acontecer a situação com vocês, vocês saibam como se comportar e o que fazer. Mas, realmente, eu já enfrentei muitas dificuldades nesse aspecto, sim, né? Por querer, às vezes, colocar um trabalho para as pessoas, principalmente porque o trabalho que eu faço é baseado no hip hop. Aqui em Santa Cruz, é baseado no hip hop.
e as pessoas não aceitam muito bem. Eles acham que é uma dança de periferia, de pessoas de nível social mais baixo, que não tem nível intelectual. Só que a gente já sabe, nós como os profissionais aqui de educação física sabemos que não é assim. Mas, e aí eu não falei também, eu trabalhei numa cidade próxima aqui, cidade chamada Espírito Santo do Turvo, com balé clássico. Eu trabalhei durante 7 anos. E eu consigo ver a diferença de uma apresentação de balé clássico, das pessoas, né, observarem o trabalho com balé clássico com o hip hop. Mas assim, já enfrentei dificuldades e acredito que eu vou continuar enfrentando, porque isso faz parte da vida, né, do ser humano, da questão do ser humano, da convivência. Mas a gente tem que enfrentar desafios, conversar. Você tem que conversar com as pessoas. A pessoa que não aceitou seu trabalho, colocou algum empecilho para que ele fosse realizado, você tem que conversar com ela. E às vezes a gente tem que se recolher. Dependendo do caso, você se recolhe, porque como você trabalha com criança, com adolescente, você tem que primar pelo trabalho com eles, né? Conversar com eles, explicar, mas às vezes a gente tem que se recolher. Não sei se eu respondi a sua pergunta, é isso que você queria saber? Respondeu, sim. E apesar de no meio dessa trajetória, você ainda está atuando aí, você acha que do começo de Goa até hoje mudou alguma coisa nessa questão? A aceitação com relação a esse tipo de trabalho, a relação com a educação física escolar sofreu uma mudança ou permanece a mesma? Pedro, o começo Vou da sua complementar a pergunta, pergunta do Pedro também, tá? começo da pergunta eu não consegui ouvir, cortou. É que metalizou a fala do Pedro. Repete sua pergunta, filho, por favor. Perguntei se, apesar de você ainda estar nessa sua trajetória, ainda estar vivendo isso, se desde quando você começou até hoje, se essa aceitação das pessoas, se a forma de encarar a educação física dessa forma mudou ou se continua do mesmo jeito. E nessa pergunta do Pedro também acrescento, como é que você lida, por exemplo, com a questão da dança, né, que você está discutindo, que você traz para dentro da educação física, e como é que você lida com a questão, assim, a dança dos meninos está atrelado com a questão do homossexualismo? Como é que você lida com essa questão num fator de inclusão social? Então, vamos ver se eu consigo responder essa questão aí. Então, assim, ó, eu vou falar para você do meu caso. Eu já tenho uma caminhada, né, com dança, as pessoas já conhecem, me conhecem. Tanto que em Santa Cruz, quando fala assim, Marlene, às vezes a pessoa não sabe quem é Marlene, mas quando fala assim, Marlene da dança, todo mundo sabe quem é, né? Então, assim, já ficou o meu nome dança. É muito difícil alguém falar do meu nome e não falar da dança. Mesmo agora, eu indo para o lado da fisioterapia, faz parte da minha vida. Então, assim, eu acredito quando você faz um trabalho e a pessoa percebe a seriedade do seu trabalho, eles encaram diferente, né? Eu acho que, acho não, eu tenho certeza. Você mostrando a seriedade que você faz, a pessoa consegue entender seu trabalho e a gente consegue abrir portas e caminhos para a gente seguir, né? Então, nessa minha caminhada aí, mas assim, como eu falei, ser humano é questão de convivência, algumas dificuldades a gente vai encontrar, mas eu acho que essa questão aí das pessoas entenderem meu trabalho, ver a seriedade do trabalho, facilitou, né? Não sei se é isso. Complementando, então, a resposta aí com a pergunta do Serginho, isso que você falou, Serginho, acontece muito das pessoas falarem assim, um rapaz que dança, ele é homossexual. Né? As pessoas têm essa ideia e já trazem isso sempre. Ah, não, o menino que dança, ele é gay. Eles falam sempre assim. Eles não falam muito sobre as meninas, mas eles falam sempre sobre os meninos, né? Mas assim, como eu falei para você, Serginho, eu acho assim, a seriedade que você coloca o seu trabalho, né? E se acontecer alguma coisa, você preparar o seu aluno, conversar com o seu aluno, e se você está num espaço público com alguém, com apresentação, ou com pais, ou com a comunidade, você preparando o seu aluno, você conversando com as pessoas, você colocando a seriedade do seu trabalho, isso é importante. Isso sempre vai acontecer. Só que eu acho que passa pela preparação, pela conversa que você tem com o aluno. Porque nós adultos, a gente pensa assim, nossa, a gente já sabe tudo, a gente já entende tudo,
mas não é bem assim. Às vezes a criança, o adolescente entende muito melhor essa questão da sexualidade, né? Que a sexualidade, a dança, eu sempre falo, tem uma fala que eu converso com os meus alunos, a partir do momento que eu começo a trabalhar com eles a dança, porque eu não trabalho dança simplesmente como dança, como atividade do corpo, mas eu falo assim que o bailarino não tem sexo, porque o importante é o seu trabalho. Eu sempre encarei e coloco para o aluno que encara como um trabalho a dança. Então, assim, a gente fala sobre essa questão, a gente conversa, hoje a gente chama de roda de conversa, né? Mas isso acontece sim, e a gente tem que ter a seriedade no trabalho e conversar, enfrentar isso de frente, né, Serginho? Não adianta a gente se encolher, a gente correr, falar, ah, não, tadinho, coitadinho, e não conversar com o aluno, primeiramente, porque se você está fazendo um trabalho, você conversar com ele, com o aluno, e depois com as pessoas que se fizeram alguma coisa, falaram alguma coisa sobre esse aluno, sobre esse trabalho que você está desenvolvendo, conversar com essas pessoas também, e sempre demonstrar a seriedade do seu trabalho, que eu acho que o mais importante é isso. É isso, Serginho? Respondi? E quem mais continua? É por blocos, né, Serginho? Cada bloco é Blocos, uma mas você vê que linha. eles vão entrando e vão falando, conforme você vai contando, eles vão percebendo outras coisas e vão colocando outras questões que não estavam no roteiro, né? Sim. Sua escolarização, onde você estudou, como é que era a educação física na sua época? Serginho do céu. Meu Deus do céu. Eu estudei o ensino fundamental, o começo no SESI. Não era numa escola estadual, era no SESI. Eu tive uma situação na educação física não muito boa, mas ainda bem que tudo mudou na minha cabeça. A gente não tinha quadra, era terra. Nossa quadra era um terrão assim, sabe? E o professor, e assim, era no contraturno. Então, assim, num período, você tinha aula, as aulas regulares, e você voltava para a escola para ter a aula de educação física. E eu vou falar como era a nossa roupa, mas é que assim, eu não tenho problema de falar da minha idade, todo mundo já sabe que eu tenho 49, eu falei para vocês. Era aquele uniforme, um short balonê, não sei se vocês sabem o que é o short balonê. Ele é bem, bem fofinho, assim, não é justo, não é colado no corpo. É bem folgado, uma saia de preguinha branca, né, acima do joelho, camiseta branca, meias brancas e tênis branco. Esse era o nosso uniforme para fazer aula na terra, porque não tinha quadra. E a gente tinha que estar com a roupa impecável, né, que o professor é muito bravo. Só que eu tive um problema um pouco sério no voleibol, quando o professor estava explicando voleibol. Eu sou canhota, né? Então a gente se enrosca um pouco, porque às vezes o professor lá ele não vai pensar, não, eu tenho que explicar de frente porque tem um aluno canhoto. Hoje em dia a gente pensa nisso, mas naquele tempo acho que meu professor não pensava nisso. E aí eu fui fazer a movimentação para fazer o saque, né? Ele foi e chutou meu pé, Serginho. Ele chutou meu pé. Nossa, aí eu fiquei com trauma de educação física, de vôlei, mas ainda bem que tudo passou. E depois, com o tempo, quando eu fui trabalhar na diretoria de ensino, esse professor estava lá e eu fui colega de trabalho dele, fui, no caso, a pessoa responsável pela educação física escolar, e eu trabalhei com ele, então fui como se fosse chefe dele, né? Mas eu não assim, não perdi a vontade, nem deixou trauma em mim, não. Mas é difícil, foi complicado. Hoje em dia, se isso acontecer, a gente é processado. Mas aí, assim, no ensino fundamental era no contraturno, aí eu fui para o ensino médio numa escola do estado. Ainda assim era no contraturno, né? O uniforme era o mesmo, só que ao final, quando eu estava no terceiro ano, aí já mudou o uniforme, né? Aí já era uma bermuda normal, assim, que o pessoal utiliza hoje, né? As bermudas que são utilizadas hoje, e camiseta da escola, uniforme da escola. Só que no contraturno também. Então, assim, sempre a turma era pequena, eram poucos alunos que
que participavam das aulas. Aí eu não sei se era questão de distância, de boa vontade, eu não sei como era, se os professores colocavam falta, se o nome desses alunos estavam lá, ou se as turmas eram pequenas mesmo. Aí depois, daí eu fui para a graduação, né, de Educação Física, e quando eu comecei a trabalhar no Estado, no ano de 2001, como professor, já eram turmas... quando eu estudei, as turmas eram mistas, Serginho, era menino e menina junto, não era separado, né? Era contraturno, né? Então fora do horário de aula regular, mas eram meninos e meninas. E aí, quando eu fui trabalhar no Estado, né, em 2001, já era durante o turno normal, o ensino, no turno regular. Por exemplo, você, não sei se vocês estão entendendo, se eles entendem, você entra para a aula, tem aula de história, geografia, português, matemática e educação física. Isso para nós é dificultador, Serginho, porque assim, o aluno, principalmente no ensino médio, tá? Vocês já devem ter passado por isso também, que vocês acho que acabaram, a maior parte acabou de sair do ensino médio há pouco tempo. É assim, o aluno, ele não vem com uniforme. E não tem, a gente, pelo menos na nossa escola, não tem essa questão do aluno levar a roupa e trocar lá. Então, ele faz com a roupa que ele está. Normalmente, ele está de calça jeans, de sandália, nunca está de tênis, nunca está com uma roupa específica para a gente trabalhar. Então, assim, agora, a escola que eu estou trabalhando é ensino integral. Então, a gente fica das 7 da manhã às 4 da tarde. Aí eu peço para o aluno levar para trocar, porque a gente fica o dia todo na escola, né? Mas é um dificultador. As turmas são mistas, meninas e meninos, e as aulas são no decorrer do dia. Professora, você falou, sim, você falou que no tuvo una buena experiencia en educación física, mas você luego escogió estudiar. ¿Por qué? Eu só não entendi o final. Eu tive um problema sério, né? E aí, o que eu fiz? Você estudió educación física, ¿sí? Ah, sim. ¿Por Sim. quê? Olha, eu nunca fui esportista, porque muita gente fala assim, os professores de educação física, eles jogavam futebol, basquete, vôlei, eles eram esportistas e por isso que eles foram para a educação física. No meu caso, não foi assim. Eu sempre gostei muito de esportes, né? De todos os esportes. Eu sou assim, se você falar para mim, vamos assistir um jogo de futebol, eu vou. Vamos assistir qualquer jogo de qualquer esporte, ginástica, dança, tudo. Consciência corporal, eu gosto de tudo, eu amo tudo, eu amo a minha profissão. É assim, mas isso não ficou como ruim para mim, né? Eu olhei para aquele professor, eu entendi aquele professor, né? Que ele precisava ensinar os alunos e nem todo mundo tem a mesma forma de aprender, não tem o mesmo corpo, mas com o passar do tempo, assim, uma coisa que eu sempre falo, às vezes a gente fica em casa assistindo TV e eu me lembro, lá em 1992, 93, eu estava em casa assistindo Esporte Espetacular, né? O programa que passa hoje aos domingos, e ele passava no sábado à tarde. Eu estava assistindo aquilo. E eu sempre gostei muito de brincar, de esportes, de estar me movimentando, né? Movimentando meu corpo. E aí eu estava vendo aquilo, vi aquelas pessoas fazendo aquelas coisas, né? Que são os esportes diferentes. Aquilo foi me dando uma vontade de participar de algo parecido com aquilo, né? E aquela questão daquele professor que fez aquilo, passou, apagou da minha mente. Então, essa lembrança que eu trago é uma história para contar da vida da gente, mas não é algo que está em mim como uma coisa ruim, uma coisa triste. Isso serviu como uma mola propulsora para que eu fizesse diferente. Não para mostrar para aquele professor que eu poderia fazer coisas que ele falou que eu não ia conseguir. Não, aquilo apagou, não foi uma coisa ruim que ficou como ruim para mim, foi uma coisa boa. E aí eu segui, então, a partir daquele programa de TV, eu fui cada vez mais gostando do esporte e entrei para a faculdade. Na faculdade tem aquele que fica só na quadra, né? 7 horas da noite, porque eu estudava à noite.
ele ficava na quadra, 11 horas quando terminava o nosso horário, ele também estava na quadra, ele continuava na quadra ainda, mas eu não, eu participava de tudo, eu participava da sala com os professores, dos debates com os professores, participava da quadra, e assim, então, aquilo para mim não foi ruim, não foi uma coisa que, um trauma na minha vida que falou, não, eu não vou fazer isso, ou vou ter que fazer educação física para provar para o professor que eu posso. Não, foi um fato que aconteceu na minha vida, e aí eu segui em frente. Eu gosto muito de esporte, gosto de... Não sou esportista, sim, não sou atleta. Esportista eu sou, não sou atleta, né? Sí. Se me chamarem para jogar uma partida de futebol, eu vou, vôlei, eu vou. Os meus alunos me chamam para jogar. Mas como a gente usa bastante o nosso corpo, eu desenvolvi artrose no joelho direito. Então, eu falo para eles, gente, eu posso até jogar com vocês, se vocês quiserem. Eu acho que é importante que o aluno, que o professor participe com ele em alguns momentos, né? Mas eu falo assim, somente no futebol, eu falo, eu posso até ficar com vocês, mas eu acho que aí vão ter que chamar o SAMU aqui e me levar para o hospital, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar o jogo. Mas assim, não ficou como ruim para mim e eu segui em frente. E falando de eso que você dijo, que é importante que o professor participe na aula com seus alunos. Você, em sua aula, tem uns objetivos e uns valores que quer ensinar a seus alunos? Sim, eu já tinha esse pensamento antes de ser escola de ensino integral. Não sei se vocês têm conhecimento de como é o trabalho dentro da escola de ensino integral, mas a base são os valores. O coração da escola de ensino integral é o projeto de vida do aluno, né? Quando eu era criança, não se falava sobre isso. Acredito que o Serginho também possa falar um pouco sobre isso, mas ninguém falava do que a gente quer ser, o que o aluno quer fazer da vida dele, o que ele traz da vida dele. Então, assim, e a gente já trabalha isso, né? Eu já pensava sobre isso, sobre os valores. Os valores, assim, que eles trazem da casa dele, aquele valor familiar, e a gente procura trabalhar isso com eles, começar pelo sonho deles, saber que ele pode, que ele consegue, que ele tem potencial para ele fazer o que ele quiser e colocar isso para ele. Porque a gente, quando a gente é criança, a gente não sabe de muitas coisas, né? A gente olha professor, a gente olha pai, a gente olha adultos como pessoas que são, assim, o nosso norte, a nossa luz. Então, assim, o que eu procuro passar de valores para os meus alunos? Primeiramente, que eles podem sonhar, que eles devem sonhar e que eles podem ser o que eles quiserem na vida deles. Mas, assim, a questão do amor ao próximo, a questão do respeito, porque se não há amor ao próximo, não tem respeito, não tem como você trabalhar educação física, português, história, geografia, não tem como você trabalhar nada. Então, assim, todo momento dentro da aula de educação física, você tem que trazer isso. Se você está, eu vou trabalhar o futebol, eu vou trabalhar o vôlei, eu vou trabalhar a ginástica, a primeira coisa, o respeito, né? Você trabalhando, falando com ele. Você não precisa falar, ficar ensinando para ele isso, martelando na cabeça do aluno, mas você traz esse assunto, dá uma introdução na aula com esse assunto, e aí você vai trabalhar o esporte, né? O coletivo, o protagonismo do aluno. Então, aí você vai trabalhando com ele, e a gente sempre faz assim, no final, a gente faz o encerramento da aula, a gente traz de volta tudo o que foi passado durante aquela aula e retoma com eles os valores. A gente fala com eles do que eles trazem de casa, né, dos valores que eles trazem de casa, mas a gente coloca também essa questão que a gente precisa passar para eles, o respeito, a educação, o amor ao próximo. E isso é em todas as aulas, não tem como. Eu penso que não tem como a gente fazer um trabalho, você professor, nessa profissão que a gente escolheu, não falar sobre isso, não falar sobre respeito, sobre o sonho do aluno, sobre a valorização que a gente tem desse trabalho. Então, assim, voltando lá na questão, a gente finaliza a aula e retoma com eles o que foi trabalhado e insere aí, nesse momento, novamente, se a gente não falou no começo, a gente pode inserir nesse momento a questão dos valores que a gente quer trazer para o nosso aluno. E acho que a gente tem que fazer isso em toda a aula. Não é assim que você vai parar a sua aula para falar sobre isso, sobre valores, sobre o que você traz para o seu aluno. É durante. No momento que você está
colocando o esporte para ele, a ginástica para ele, a dança para ele, como ele vê o outro, como o outro vê ele mesmo. Então, assim, é todo momento. Então, eu procuro passar isso para o meu aluno, faz parte da premissa, das premissas do trabalho da Escola de Ensino Integral, mas eu já trabalhava com isso antes. O Serginho, quando ele começou o trabalho com a Maria Elisa, né, que ele era o coordenador nosso, todas as atividades que eles colocavam para nós, ele já falava isso para a gente. Esse trabalho, então, eu desenvolvo nas minhas aulas já baseado no que o Serginho falava para nós, né, que ele e a Maria Elisa colocavam para nós. É isso. Sí. Mi última pregunta, si el profesor me deja. Serginho, ¿puedo? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Você tuvo alguna referencia de un profesor que você siguió? Você fala assim, na minha graduação ou da minha vida escolar desde criança? De tudo. De todo, sim. Sim, eu tenho. Voltando lá do primário, lá quando a gente entra na escola e a gente olha o mundo com outros olhos, tudo é muito grande, né? A gente é pequeno e tudo é muito grande. Eu tenho uma professora do pré, minha primeira professora, Dona Zilza. Era uma excelente professora, ela já é falecida, mas eu me lembro que ela contava histórias para nós, e eu não sei se vocês já ouviram falar sobre flanerógrafo, essa palavra. Era assim, era um quadro pequeno, não era o quadro negro da sala de aula, um quadro pequeno, ele era encapado com flanela, um tecido flanela. E aí ela tinha umas gravuras que tinha alguma coisa colada atrás que ela grudava naquela flanela. Então eram assim, desenhos. E aí ela colocava um desenho e começava a contar a história. Aí ela passava para a outra fase da história colando outro desenho. Então isso me marcou muito. E essa professora tinha assim um amor muito grande pela profissão. Ela demonstrava para gente assim o amor que ela tinha pela profissão, o respeito e o carinho que ela tinha por nós, né? Então isso sempre me faz lembrar de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo como professor, né? E aí vários professores passaram, mas essa me marcou. Aí na faculdade, na graduação de Educação Física, o professor Rinaldo Bernardelli. E aí ele sempre falava várias coisas com a gente, ele também demonstrava isso. Eu não sei se algumas pessoas falam que eu tenho também esse brilho no olhar. Eu me lembro do brilho do olhar do Serginho, da Maria Elisa, para falar com a gente sobre educação física. Então, esse professor na faculdade, ele me inspirou muito, né? Até terminar a graduação. E coincidentemente, olha que coisa engraçada. Eu tenho pensado muito nele nesses últimos tempos e eu consegui encontrá-lo no Instagram. Mandei uma mensagem para ele hoje. Ele era professor de educação física adaptada, né? E também de natação. Então ele me inspirou muito, muito. E agora, na graduação de fisioterapia, eu posso falar para vocês, não sei se vocês já viram falar do Marcelo Grandini Spiller. Ele dá aula na Estácio de Sá, em Ourinhos, porque eu comecei na Estácio e me transferi agora no segundo ano para a Unifil, em Ourinhos. Ele também tem aquele brilho no olhar. Quando ele fala da profissão dele, ele é professor de anatomia, né? Quando ele fala da profissão dele, você percebe o amor que ele tem, o olho brilha. Então, assim, eu me inspiro muito nele também. Mas acredito assim, eu amo meu trabalho, eu amo minha profissão, acredito que o Serginho também tem esse mesmo amor, porque ele continua conosco, né? E assim, eu quero que vocês também tenham esse brilho, sabe? Quando vocês forem falar com as pessoas sobre a sua profissão. Porque se você está aqui nesse momento, você tem amor pelo que você está fazendo. Então, assim, esses professores marcaram muito minha vida e marcam até hoje. Então, tudo que eu faço, toda essa minha caminhada, né? E assim, eu tenho um momento assim especial do Serginho também, sabe? Porque eu comecei assim o trabalho como ATP, que era
assistente técnico pedagógico, eu tinha pouco tempo de sala de aula. Mas, assim, o Serginho, o que ele trabalhou com a gente, o amor que ele sempre acolheu muito a gente nas reuniões em São Paulo, porque a gente ficava a semana toda em São Paulo, né? Então, uma semana toda com o Serginho, Maria Elisa e os outros colegas também. Então, assim, esse amor que o Serginho demonstra pela educação física escolar, pela educação física primeiro, né? Mas pela educação física escolar, me ajudou muito e me fez realmente estar nessa caminhada e estar até hoje onde eu estou. Foram essas pessoas que me inspiraram e me inspiram até hoje. Oh, minha linda, você me faz chorar, não vale. Como você, viu, Serginho? Meu grande mestre. Vou mudar um pouco de assunto para não me emocionar na frente dos alunos. Vamos fazer... Certo, a gente tem que ser durão. Fala um pouquinho para terminar, antes do nosso... Já está quase uma hora a gente está conversando, sobre como tá as aulas de educação física na pandemia. Eu vi você fazendo live no Facebook, então eu sei que você é muito engajada nesse movimento. Serginho, eu vou tentar resumir, porque está acabando o nosso tempo, né? É o seguinte, não está fácil. A gente não pode ser inocente e falar que está fácil, que é fácil para a educação física. Não é fácil, na verdade, para ninguém, né? Nesse momento que a gente tem que ficar em casa, a gente não ter contato, porque o ser humano, o brasileiro é muito de contato pele a pele, né? Então, assim, mas para a educação física é muito difícil. Mas o governo do Estado de São Paulo, não sei se vocês todos têm acesso, viram as propagandas, o Centro de Mídias, que é uma central que faz, né, os professores, eles ministram aulas, a gente tem um momento, tem um aplicativo que os alunos estão participando, né, eles têm acesso porque agora a gente tem um sistema diferenciado, né, todos os alunos têm acesso, então eles assistem às aulas. E o que a nossa gestão da nossa escola pediu para nós, e até o secretário também pediu para nós? A gente assiste às aulas com os alunos, a gente faz interação com eles, nós temos grupos no WhatsApp, né, a gente interage com eles, tira as dúvidas, e no começo foi a parte teórica, né, na verdade eles trabalharam os conteúdos do primeiro bimestre que a gente já tinha trabalhado presencial, então eles só retomaram. E aí as professoras do Centro de Mídias colocaram, com bastante propriedade, acho que eles estão fazendo o melhor que eles podem, algumas atividades para que o aluno faça em casa, né, que ele possa fazer em casa com a família. E agora nós vamos entrar no segundo bimestre, acredito que vai ter isso também. Tem a parte teórica, porque a educação física, pessoal, ela tem que ter a parte teórica. Não existe professor de educação física na atualidade que ele pega uma bola e joga para o seu aluno. Não, você tem que estudar. Você tem que saber falar sobre a educação física, não só fazer a educação física, mas falar sobre ela, estudar sobre ela. E aí, assim, o Serginho falou, eu tenho postado mesmo dança, a maior parte que eu postei é dança, mas eu tenho postado também para os meus alunos, conversado com eles, e eu peço atividades simples para que eles façam, baseados nas aulas do Centro de Mídias, né? A gente não fica inventando coisas diferentes, a gente se baseia nas aulas do Centro de Mídias, que são as habilidades que a gente tem que desenvolver com alunos já passadas pelo Estado. E aí, assim, eu peço para os alunos fazerem as aulas, filmarem, eles, a família, o cachorrinho, o pet que eles têm em casa, tirar foto e mandar para mim. E eles mandam por e-mail, e às vezes eles mandam pelo WhatsApp. Então, assim, eu acho que é essa forma, a gente tem que conversar com ele para que ele faça atividade na casa dele, com a família dele, com o que ele tem disponível naquele momento. E vai ter aquele momento que a gente vai voltar, vai retomar, estaremos todos juntos novamente, mas assim, e eu também, quando eu posso, me coloco fazendo também atividade para que eles vejam, porque a gente é espelho. Então, assim, se a gente puder, nesse momento, fazer isso, ser espelho para eles, para que eles nos vejam realizando a atividade, porque é muito difícil você falar, faça, e você não fazer, e ele acreditar que é importante que ele faça, né? Então, assim, eu procuro colocar, realmente, estar sempre aí no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, para que ele me veja realizando algumas coisas, e eu tenho pedido atividades práticas para ele, simples, tá? Não é um jogo, mas, assim, algo simples que ele pode fazer dentro das possibilidades dele, na casa dele, com a família, e peço muito para que ele faça com o seu pet, né? Com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, que é o que ele tem na mão. É isso, Serginho. Espero ter podido ajudar aí. Espero que... Muito bem. Entrando na parte final agora da nossa entrevista... Pode fazer mais uma pergunta, Serginho? Pode. Quem que é? Tá.
Pedro. Vai lá, Pedro, então vai. Pode fazer. Bom, professora, quais são seus objetivos e metas que você tem daqui em diante para a sua carreira, já que você está cursando fisioterapia, está fazendo uma coisa diferente do que você fez várias coisas diferentes, mas acho que é um pouco mais diferente do que você estava fazendo antes. Quais novos objetivos e metas que você tem? Olha, Pedro, uma coisa eu aprendi dentro do trabalho na escola de ensino integral, a gente nunca pode deixar de sonhar. Não importa, até seu último dia de vida você tem que sonhar, é o seu objetivo, é isso aí. Então, assim, eu tenho muitos objetivos ainda dentro da educação física, porque eu tenho ainda, não sei direito da nova legislação, mas 7 anos para trabalhar como professor de educação física. Mas a educação física nunca vai sair de mim. Mas, assim, eu tenho realmente um objetivo que é trabalhar com o meu aluno para que ele se conscientize de quem ele é, para que ele fale, sabe, se coloque, coloque as suas ideias, porque às vezes o aluno não fala o que ele pensa, o que ele tem dentro dele, dentro do coração dele, dentro do pensamento dele. Então, continua sendo um dos meus objetivos que o meu aluno ele consiga se posicionar na vida, falar sobre as coisas, sobre o que ele quer, sobre o sonho que ele tem e conseguir chegar a alcançar esse sonho, né? Então, o meu objetivo é estar junto com eles o tempo todo, trabalhando junto com eles para que eles possam alcançar esse sonho que eles têm, né? Agora, dentro da fisioterapia, eu comecei na fisioterapia porque eu quero ajudar pessoas. Eu recebi muita ajuda de fisioterapeutas numa situação difícil da minha vida, que foi quando eu descobri a artrose. Então, assim, eu tenho esse sonho. Eu quero ajudar pessoas, eu quero trabalhar. Não cheguei a falar, né, Serginho, mas eu desenvolvi o amor pela cultura chinesa através do Dr. Joe, um projeto que o Geraldo Alckmin fez conosco, do Lienti. Eu fui responsável na nossa região para trabalhar com os professores, fazer capacitação dos professores. Então, assim, trabalhar terapias alternativas para ajudar a pessoa. Ajudar as pessoas de forma geral a cuidar da sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde social. Então, esse é meu grande objetivo, terminar essa graduação e trabalhar com terapias alternativas da medicina tradicional chinesa. É isso, meu sonho, meu objetivo de futuro. Obrigado, professor. Estar mais vezes com vocês. Tá vendo? Todos gostam das minhas crianças. Todo mundo que vem gosta das minhas crianças. Gostei demais de vocês. Agora, Marlene, o bloquinho final é assim, nesse bloco. Eu faço uma pergunta, uma afirmação, e você vai responder o que vier à cabeça. Mesmo que você fale, não tenho nada a falar sobre isso, ou não tenho nenhuma resposta para isso. Tá bom? É um bate-bola. Tá. Vamos lá. Uma lembrança a ser apagada da sua vida. Racismo. Uma lembrança a ser guardada. Educação física. Quem é a Lene? Eu sei que é Marlene, mas quem é a Lene como você mesmo se apresenta? Uma batalhadora, uma sonhadora, para que esse mundo seja melhor. Faria tudo de novo na sua vida? Sim, tudo de novo, Serginho. Quais são suas forças? Na verdade, a minha primeira força, a minha força motriz maior é Deus. Em segundo lugar, minha família. Quer dizer, não colocando lugar mais. Deus, família e vocês, meus amigos, que estão sempre comigo. Love you. Uma esperança. Esperança de um mundo melhor. Um país para você. Brasil, sempre Brasil. Educação física. Meu coração. A dança. Meu coração. Dois amores. Você alcançou ao longo de 20 e poucos anos já na carreira tudo que você planejou de fazer com a educação física e seus alunos? Não, ainda não. Eu tenho uma caminhada ainda. Um sonho seu na vida ainda a ser alcançado. Eu tenho visitar Nova York e
conhecer a Estátua da Liberdade. Muito gostoso, Lara. Um recado para os meus alunos, para minhas crianças. Nossa, Serginho, em poucas palavras, continuem nessa caminhada da educação física. E obrigado por vocês escolherem essa disciplina que é maravilhosa. Eu tenho aí 23 anos de profissão, 30 anos quase de funcionalismo público. Eu nunca me arrependi de ter feito educação física, eu tenho certeza absoluta. Vocês não se arrependerão. Então, a minha mensagem para vocês, continuem. Mesmo que às vezes tenha dificuldade de uma coisa ou outra, não parem, continuem, sigam, vocês têm uma missão muito bonita. Se vocês estão aqui, não é à toa. Vocês saibam que vocês foram colocados aí porque vocês têm uma missão muito especial com a humanidade através da educação física.